pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome de Anjofaz Josefani e o vídeo de hoje é relacionado ao Ernesto Che Guevara. Provavelmente você o conhece porque algumas pessoas vestiam e vestem algumas camisetas com a imagem dele. Típico de um herói e é uma das formas de homenageá-lo, mas poucas pessoas conhecem a história do Che Guevara. E adiantando falar da história dele, é que algumas pessoas o consideram como um dos piores terroristas que já existiu no planeta Terra. Não saia do vídeo porque depois da vinheta tem mais boas informações dele. Manda a vinheta. Agradecerei bastante se você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar alguma coisa em relação ao assunto, porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer e como se não bastasse, eu prometo trazer umas boas novidades e bons conteúdos neste canal, então faça, ok? Em 3 segundos é possível fazer, ajuda a crescer o canal, ok? Muito obrigado, vamos no assunto. Segundo Rodrigues, na sua obra publicada em 2014, intitulada Quem foi Che Guevara, diz que Che Guevara foi um revolucionário que ajudou a fundar um novo regime político unipartidário e socialista em Cuba, e que dura até hoje. E é neste ponto onde surgiram as polêmicas e o heroísmo de Che Guevara. E como é que o Che Guevara conseguiu ser um socialista revolucionário? Vamos entender isso tudo. Che nasceu no dia 14 de junho de 1928 na cidade de Rosário, na Argentina, e foi onde ele cresceu. Desde a infância sempre quis ajudar as pessoas e o primeiro método optado por ele para ajudar as pessoas foi curando as doenças que afetavam nelas. Razão pela qual no ano de 1951 estava a se formar na área de medicina. E no mesmo ano deu um tempo na faculdade para começar a visitar alguns países da América Latina, com seu amigo Alberto Granaldo, também era médico, e a viagem foi feita na motorizada, que durou 8 meses, e os locais visitados foram a costa atlântica da Argentina, atravessaram os Andes até o Chile e depois foram para o norte. Durante a viagem descobriu que existiam muitas pessoas com poucas posses, e é aí onde surge o segundo método optado por ele para ajudar as pessoas, que foi implantando o comunismo no continente em geral. E foi aí onde começou a se envolver na política, até que no ano de 1954 começa a se relacionar com o Fidel Castro. Mano, quando se fala de Fidel Castro, não foi um indivíduo qualquer. E se você quer que eu fale dele, é só comentar aí Fidel Castro. E como se não bastasse, eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu uma vez falar dele na escola ou com amigos, porque não foi um qualquer. Então, os dois revolucionários se juntaram na luta contra o imperialismo opressor norte-americano. Após isso, é aí onde o mundo conheceu o Che Guevara. Ele e o Fidel Castro formaram o movimento revolucionário cubano entre 1953 a 1959. Um movimento de caráter anticapitalista e anti-americano. Com apoio da União Soviética, atual Rússia, obviamente dominaram todo o território cubano. Che começa a ocupar cargos altos na política cubana, tais como embaixador, ministro da Indústria, presidente do Banco Nacional. Mano, só onde ataco, né? A parte onde algumas pessoas o acharam como um dos piores terroristas é que eliminava todos que ficavam contra as suas ideias. E com isso executava com crueldade todos os indivíduos que eram contra o socialismo. Chegou a executar muitas pessoas. O pior de tudo é que ele executava desde criança ao idoso, jovem, velhos, mulher bonita, feia, até as rabudas, desde que a pessoa ficasse contra as suas ideias. Por exemplo, numa reunião, né? Porque sempre nessa reunião desses políticos, deixa um espaço para alguém opinar um determinado assunto. Então, se ele deixasse, por exemplo, um determinado tempo para você opinar, ele deixava-se de falar, você dizendo aí, o capitalismo é melhor que o socialismo porque muitos jovens ficam independentes, os hospitais funcionam melhor, tal. Ele deixava de você falar tudo, depois disso, ele executava. Então, se o seu filho chorasse, ele também executava. Se a sua esposa chorasse, também executava. Ele não queria totalmente as pessoas que ficassem contra o socialismo. Até chegou a declarar publicamente que matava todas as pessoas que queriam o contrariar com todo o prazer do mundo. Che começou a espalhar o socialismo para muitas partes da América Latina. E cá na África ele visitou apenas em Congo. E depois ele pretendia unificar os países no socialismo. E a Bolívia foi um dos países onde ele queria implantar o socialismo. Até montava uma base guerrilheira. Agora vamos pensar juntos. A corrente socialista, na época, era comandada com a União Soviética, a atual Rússia, e os Estados Unidos de América comandavam a corrente capitalista. Então, o Che Guevara, ele se juntava ao socialismo, e matando todo o que era capitalista.
E o que os Estados Unidos de América fazia contra ele? Os Estados Unidos de América fez aquilo que sempre sabe fazer, não é? Forneceu armamento ao exército boliviano, treinamento também para ações contra a guerrilha do Che Guevara. O grupo dele foi atacado, tiro acima de tiros, e ele foi pego, não é? E fizeram-lhe aquilo que ele gostava de fazer os outros, executado. Aos 39 anos, no dia 9 de outubro de 1967, na aldeia de Legueira, Bolívia. Após a execução, as mãos foram cortadas e enviadas pelo exército boliviano à CIA para que sua entidade pudesse ser confirmada com análise das impressões digitais, tipo para não haver nenhuma bolada. E o local do seu corpo onde foi enterrado foi descoberto 30 anos depois. Mano, eu não sei como é que eles descobriram, talvez alguma pessoa que estava na execução dele é que apontou, porque aí já ocorria toda a decomposição completa. E muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo, muito obrigado mesmo, se inscreva no canal, ok?